Estamos aqui para mais um podcast na Rádio EQEV, caminhando com você. Hoje nós temos um convidado mais que especial, é o David. Ele que é atleta, jogador de futebol, cristão, e ele está aqui hoje para falar sobre o jovem cristão no esporte. Seja bem-vindo. Obrigado. Oi, gente, tudo bem? Paz a todos. E também aqueles que ainda não são cristãos, né, que estão conhecendo, né, esse ambiente, né, esse modo cristianismo, assim, Deus, né, Pai em si. Obrigado por todos estar aqui. Meu nome é David de Souza Oliveira Cruz, tenho 21 anos, né, como já disse, sou cristão, né, e agradeço também por essa oportunidade de estar aqui nessa tarde. A honra é nossa de recebê-lo aqui. É uma bênção mesmo, né? David, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória. Nós sabemos que você é de família cristã, né? Isso. Toda a sua família, são família de pastores. Desde o ventre, né? Desde o ventre, Isso. Foi chamado. Isso. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, né? Desde ali a sua infância, como foi esse teu chamado aí para o esporte. Fala um pouquinho sobre a sua história para nós. Isso. Como sabe, né? Vamos dizer assim, né? Graças a Deus sou de berço cristão, né? E desde do começo, assim, comecei aqui no Carrão, né? Na AD Belém, mais congregação aqui no Carrão. E minha família entre si, né? Meus tios, pais, né? E primos, não são também daqui, né? Do Carrão. E, enfim, até um certo momento, assim, de ter uma coisa saber, assim, lidar com as coisas da nossa vida, né? Vamos dizer assim, lá uns 6, 7 anos, né? Quando a gente começa a saber, né? Começa a vivenciar, assim, uma vida, né? Porque quando a gente é bebê, criança ali, a gente vive, mas você vive por viver, né? Não Só tem vai, responsabilidade, né? Não precisa de nada. E quem sofre, vamos dizer assim, é os pais, né? Mas quando eu comecei com 7 anos, assim, eu sempre tive, vamos dizer assim, uma liberdade ali pela rua, porque eu tive muitas pessoas, né, muitos colegas, muitos amigos por ali. Então eu sempre fui ativo nessa questão, nessa parte, né, não só do futebol entre si, mas no esporte, né, eu sempre vivenciei de tudo, acordava às vezes 7 horas da manhã, às vezes saí muitas vezes de casa sem tomar café, minha mãe brigava comigo, porque quando eu ia lá beber água, a água batia na barriga, dava aquela dor. Então eu só vivenciava ali para curtir mesmo, para aproveitar mesmo a infância, né, e vamos dizer assim, dos 7 para 8 anos, eu comecei a levar um pouco mais a sério. Por quê? Mas não nessa parte do esporte, a parte do skate. Meu pai sempre foi skatista, né? Sempre gostou dessa parte também. Peraí, dá uma pausinha. Seu pai é Meu skatista? Pai. Olha, conheci os talentos. Ele vivenciou com muitos aí que, vamos falar, hoje eu não tenho muito conhecimento. Mas as fotos, assim, nem parece hoje, né? Até eu tenho um amigo meu lá da igreja que fala assim, nossa, seu pai não parece que andou de skate. De nenhuma maneira. Não parece mesmo. Porque a gente vai vivendo, né? Vai trabalhando, acaba indo ter uma outra rotina, então a parte física da gente também muda, né? Então, com certeza. Minha família entre si, todo mundo era magrinho. Meus tios, vamos dizer assim, meus pais. Aí eu falo assim, quando a pessoa casa, vamos dizer... Amplia o tempo. Ser um pouco mais delicado com isso. Então, eu também tenho essa forma assim, né? Então, de família sempre foi assim, né? Então, de 6 para 7 anos eu comecei a andar bastante de skate assim, mas sempre jogando não futebol, mas outros esportes, sempre gostei bastante. E eu levei a sério essa parte, né, da minha vida. Eu levei a sério. Eu comecei a andar, eu comecei a descer das rampas, se machucava, abria espacate, chorava. Vivencia mesmo, se ralava mesmo, e eu gostava por quê? Porque isso me fazia bem. O esporte entre si me fazia bem, porque, vamos dizer, a gente tinha aquele gás, quando a gente é criança, a gente tem um gás, né? E eu ia para aquela questão ali, eu gostava e você queimava tudo naquela coisa que eu gostava ali. Mas a partir dos 9 anos, o futebol ele começou a falar mais forte no meu coração. E com isso eu acabei falando assim, ó pai, a gente... Até estranho porque a gente é criança, mas é difícil a gente ter essa conversa mais séria assim, né? Eu falei, pai, eu acho que eu vou tomar esse rumo do futebol porque era uma coisa que a minha família inteira vivenciava isso. Como a gente estava falando aqui antes, né, eu sou corintiano, né, e minha família entre si eram todos corintianos. Né, e a parte do meu avô, por quê? Meu avô, né, não sei se vocês conheceram o Ivo, né, o pastor Ivo. Né, quando eu cheguei aqui, ele já... O senhor já tinha... Isso.
eles sempre tinham, vamos falar assim, um sonho de algum parente, né, de um filho, de algum sobrinho ser jogador. Daí meu tio Paulinho foi, né, ele jogou no São Paulo, jogou também um tempo por lá, mas Deus tinha outros propósitos na vida dele, e isso foi algo para eu começar, assim, né, de começar mesmo no futebol, deixar um pouco dessa parte do skate, mas eu também tenho esse gosto até hoje, né, eu não tiro isso. Mas aí eu tomei essa decisão. Aí a gente foi levando, né, tinha uns pessoal também que jogavam ali na rua, e meu pai conhecia um amigo dele, que o filho dele jogava no Corinthians, né, e meu pai estava conversando com ele, né, eu não lembro de muita coisa, mas das coisas mais simples, assim, direcionada, eu lembro. Aí falou com ele, falou assim, ó, faz o seguinte, vamos ver alguma coisa direitinho, e eu vou ver pro seu filho jogar lá, né, a gente vê alguma oportunidade, assim, para ele jogar, para ele estar presente nessa parte. E foi indo. Aí passou um tempo, eu entrei, na verdade eu não fui para essa parte que ele comentou, que era o quê? Que era a categoria de base do Corinthians, né? Que já é a base profissional. Eu fui para o chute inicial, né? Que o chute inicial ele é o início de tudo ali do Corinthians, né? As pessoas, você é criança, você começa naquele berço ali e vai, e quando eles veem que uma pessoa tem um nível acima, aí eles trazem para aquela parte, né? E o que se contra Deus nesse momento, eu acho? Porque aí quando a gente nasce, vamos dizer assim, cada um tem um tempo determinado para saber o seu propósito. Sim. Né? Eu falo bastante por mim. E acho que não só por aquilo que Deus tem para a minha vida, mas também Deus usa outras pessoas, também, às vezes, da nossa família, para nos direcionar para alguma coisa que Ele tem preparado para a nossa vida. Eu acho que o meu avô entre si foi isso. Né? Ele foi o começo de tudo, porque foi algo que eu falei, meu, ali eu estava fazendo mais por ele do que por mim. Porque ainda eu não tinha noção, né, daquilo que eu ia vivenciar, ou daquilo que eu estava vivenciando, né, daquilo que Deus estava preparando para mim. Então, com isso, eu comecei ali, né, criança, a gente vai indo, vai vivenciando e, como eu falei, a gente não tem nenhuma responsabilidade. A gente vai porque a gente gosta. Como a gente sabe, o Brasil entre si é um país muito dessa questão também do futebol, que, meu, milhares de garotos com 5 anos não tem nenhuma responsabilidade, mas, meu, ele quer fazer aquilo. Tem aquele sonho, né? Isso, ele quer fazer aquilo, para ele, desculpa a expressão, não sei se é forte, se não interessa nada, ele quer fazer aquilo. Então, foi isso que me fez começar, né? Então, eu comecei e fui levando essa parte, e acho que isso foi o principal, assim, o meu avô entre si, porque como foi um sonho dele, isso passou também a ser um sonho meu, né? E a gente, às vezes, não sabe o que Deus tem para nossa vida. Mas quando às vezes as coisas acontecem e é forte assim na nossa vida, não só na gente, mas também aqueles que estão ao nosso redor, eu acho que assim a gente passa a ter um entendimento daquilo que Deus tem para nossa vida. Olha, eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito como é um jovem cristão, quais as dificuldades que um jovem, sendo cristão, enfrenta na vida profissional aí no atletismo, que seja no futebol, ou que seja na ginástica, né? Porque a gente vê que é um ambiente que não é muito favorável ao cristão, né? É totalmente desfavorável. Totalmente desfavorável, né? Muito palavrão, né? E é uma pressão muito grande. Eu queria que você, até para incentivar também, porque isso. O esporte, ele salva vidas. Com né? certeza. O esporte, ele tira o menino ali das coisas erradas, né? A gente tem que medir as palavras, senão a live cai. O esporte, ele resgata muitas vidas, principalmente das comunidades, né? Eu queria que você falasse quais são as dificuldades que você enfrentou. Lógico que cada um vai enfrentar um tipo de dificuldade, mas no seu pessoal, assim, o que você falou, nossa, isso foi muito difícil para mim. Vamos falar assim, para não elevar muito a história, Sim. Né, eu vou tentar aprimorar muito nesse começo. Né, eu acho que é isso, né? Quando eu fui criança, assim, quando a gente busca alto, quando eu era criança, que acontecia muito? Eu não gostava de ir para a igreja. Por quê? Porque eu queria viver na rua o dia inteiro. Às vezes minha mãe buscava assim, de cinta, Daniel passava de táxi assim na rua, as meninas me zoavam, ó o taxista aí. Porque eu queria viver na rua. Chegava em casa com o pé sujo, todo sujo assim, minha mãe brigava comigo e falava, bora, vai pra igreja. Às vezes a pracinha perto de casa era perto. Meu pai gritava lá do muro, David, vem pra casa, bora pra igreja. E o pessoal me zoava. Então tem essa diferença, né? Porque
quando a pessoa não tem um caminho diante de Deus, ela vai vivenciar o mundo. Né? Ela fica até tarde na rua, ela aproveita aquilo que o mundo tem para oferecer. Mas mesmo naquele momento, eu querendo vivenciar na rua por ser criança, meus pais estavam me instruindo para algo. Né? Então, por isso que às vezes fala assim, você tem que ouvir muito os seus pais, né? A sua mãe, o seu pai, aquilo que... Porque eles sabem, porque eles já viveram. Né? Eles já passaram por diversas coisas, eles sabem aquilo que você está passando. Então, mesmo muitas das vezes eu não ter ouvido meus pais, mas isso foi algo que me fez estar diante de Deus, né? E essa diferença, como eu lhe disse, as crianças, não só as crianças, mas os jovens, os adultos, elas ainda não conhecem verdadeiramente a Deus. Né? Elas não sabem aquilo que Deus pode fazer na vida deles e através deles também, né? Para outras vidas. Né? E a gente fala, às vezes, assim, às vezes também não é aquilo que Deus tem para nos entregar, mas aquilo que a gente tem que vivenciar diante de Deus. Né? Eu falo isso até no sábado, quando a gente estava lá na igreja, quando você comentou, Sim. Eu fiquei surpreso, assim, né? Porque, vamos dizer, eu já vivenciei diversas coisas, né? Eu já cheguei em lugares que eu nunca imaginei na minha vida, e a gente vai estar chegando também nessa parte. E quando aparece essa oportunidade para nós, eu acho que não é oportunidade, mas aqui ela vai se levar, né? Que é as vidas, né? Que é as pessoas que estão nos ouvindo, às vezes na igreja que precisa de um incentivo, né? Eu falo por mim, eu vim aqui, isso é um incentivo, né? Só por esse chamado já é uma coisa que eu falo assim, se não fosse de Deus, eu acredito que Deus ia colocar uma outra pessoa para estar aqui no lugar, porque aqui a gente tem uma responsabilidade, a mesma coisa quando a gente chega no púlpito ali, é uma responsabilidade grande. Está carregando um nome forte. Isso, né? Então, é isso, né? A gente tem que entender, né? Vamos falar, aquilo que Deus tem para a nossa vida. A gente tem que abrir os nossos ouvidos, né? Para aquilo que Deus tem para falar. Então, quando estava ali quando era criança ali, acho que esse foi o diferencial. Né? Eu ouvi meus pais, eu sei que também às vezes tem pessoas que não têm essa oportunidade, né? Dos pais estarem incentivando ir para a igreja, dos pais, ou os tio ou tia. Às vezes a pessoa não tem ninguém. Mas se você não conhece a Deus, procura conhecê-lo, né? Dá essa abertura para ele, para aquilo que ele precisa falar, para aquilo que ele precisa te entregar. Porque o que ele mais quer é que estejamos diante dele. Né? Se a gente abrir os nossos ouvidos, se a gente se ajoelhar ali, mesmo a gente não crendo, mesmo ainda não tendo vivenciado nada diante de Deus, aquele ajoelhar ali e falar com ele vai estar ali pela gente. Então, o diferencial é isso, é a gente dar ouvidos diante de Deus e deixar um pouco as coisas de mundo de lado, porque de uma maneira com Deus já é difícil, imagine sem Deus. Né? Sim. Então, ali porque você tem 20 e poucos anos, né? 21, isso, 21. Novinho, gente. 21 anos. Ali na sua adolescência, você já estava jogando futebol. Você via te olhavam diferente, né? Você chegou a sofrer algum tipo de bullying por ser cristão ali no meio do futebol? Ou todos levavam assim mais de boa? Porque antigamente tinha mais preconceito, né? Uhum. Acho que hoje já tem bastante. Tem bastante. Vamos falar assim, cresceu bastante essa questão, porque quando se relata alguma coisa, qualquer coisa, né? Até a questão feminina, né? No futebol feminino, qualquer coisa que não relata futebol vira uma zoação na nossa vida. Até um caso, vou falar assim, um caso muito específico, que é do Hendrick, não sei se vocês souberam, que ele falou de uma coisa de um jogador, e todo mundo caiu em cima dele. Todo mundo zoou ele, tirou um sarro dele, mesmo aquilo, a gente não sabe se era verdade, se era verdade, mas, todo mundo. Então, qualquer coisa que é fora do futebol acaba virando alguma coisa ali. Vamos falar até em outras religiões, né? Outras pessoas que têm outras religiões, vai ter uma pessoa que vai zoar, que vai falar. Mas, sobre mim, a das primeiras coisas que eu tive a oportunidade foi de adorar a Deus. Né? Acho que o primeiro gol que eu lembro, né? Eu tenho até gravado, quando eu fiz o meu primeiro gol, a primeira coisa que eu fiz, eu fui me ajoelhei no chão e levantei as mãos, assim. Tipo assim, foi automático. Eu não pensei naquilo. Eu falei assim, se eu fizer um gol, eu vou me ajoelhar, vou agradecer. Não foi. Você trouxe esse vídeo? Acho que, não me engano, não trouxe. Não trouxe. Mas eu vou direcionar aqui. É porque é muitas coisas, né? Sim. Então, senão a gente fica aqui 10 horas. Seria um vídeo de extrema importância aqui pra gente ver, né? Pra gente mostrar pros nossos espectadores. Mas foi naquele momento ali, eu me ajoelhei e agradeci a Deus. Né? Porque Deus, de uma certa maneira, como eu falo, ali eu tava tendo esse entendimento do porquê. Não era só o futebol ali.
Às vezes até hoje, muitas pessoas quando falam assim, será mesmo que Deus tem preparado, será que isso mesmo que você está fazendo é de Deus? Porque às vezes tantas coisas ruins acontecem, que a pessoa fala, deixa isso de lado, vai fazer outra coisa. Mas a gente nunca pode interferir naquilo que a pessoa sabe. Aquilo Não que a pessoa... desmotiva, né? E se eu visse diversas pessoas, hoje eu já teria, vamos falar assim, desde a minha adolescência. Mas como eu falo, eu acho que naquele ponto ali do meu avô, foi o que fez mesmo eu ter essa noção. Né? Então, naquele momento ali que eu me ajoelhei e agradeci a Deus, mas aquele pessoal que estava ali comigo, não teve nenhum momento, assim, vamos dizer, de zoação, alguma coisa. Eu acho que isso foi muito raro comigo, falar assim, disso acontecer, porque meu pai me acompanhava bastante também nessa época, e meu pai sempre foi aquela pessoa extrovertida, sempre foi zoeiro, sempre brincalhão, então ele também tinha essa parte com os meninos. Então a gente, de uma certa maneira, mesmo não tendo uma amizade, acabava tendo uma amizade ali. Né? Então acho que ao mesmo tempo, quando se passa a ter uma amizade, dependendo das pessoas, vai ter um respeito por você. Né? E acabou passando aquilo por mim. Mas acho que a maior que teve essa questão dessa zombação nesse bullying foi mais na rua. Por conta disso que eu falei, né? Às vezes ia pra igreja, o pessoal zoava. Vai lá, pastor. Tinha muito esse conceito, pastor. Até eu acabei saindo com uma amiga que fazia tempo que era de escola, e ela zoou comigo, falou assim, tá todo pastor hoje. Eu tava de social, tava meio com um blazer de paletó assim. Então, às vezes acaba sendo isso, né? As pessoas que, quando não vivencia assim, essa questão de Deus, mas às vezes a gente tem que relevar também, né? A gente não pode também levar tudo a sério, porque senão a vida vai ser sem graça. A gente tem que saber também administrar as coisas às vezes para ter esse direcionamento na nossa vida. Você foi jogar bola, você foi jogar futebol fora do país. Conta um pouquinho dessa experiência sua. Então, para eu tomar essa posição foi uma questão muito difícil. Por quê? Porque nessa parte que eu fiquei durante 4 anos jogando definitivamente no Corinthians, né, e em 2019, até antes de 2019, 2018, desculpa, né, até coloquei o vídeo aqui, né, eu venci, vamos dizer assim, eu vivenciei os momentos mais importantes na minha vida, e ao mesmo tempo, não foi uma coisa dolorosa, mas foi uma posição que eu tomei na minha vida, né, porque eu fiquei durante esse tempo todo, e esse 4º ano foi muito, vamos falar assim, decisivo para eu tomar outro rumo, porque eu nunca pensei para fora, né, acho que todo atleta, acho que toda pessoa que pensa em crescer na sua área, especificamente, quer almejar o maior. Né? E essa parte do futebol é a Europa, que é lá que funciona a parte mais forte do futebol do mundo, vamos dizer assim. Mesmo o Brasil também sendo um país muito forte com essa questão. Então, quando eu tomei eu vivenciei, na verdade, né, se puder colocar, acho que do vídeo que eu bato o pênalti e também que acabo comemorando no final, que tá o meu avô, meu pai, a família entre si. Pra gente chegar nesse ponto específico. Querido Jair, coloca aí pra gente dar uma olhadinha, pra ter um norte aqui. Fala um pouquinho, enquanto ele coloca aí, sobre o seu primeiro título. Meu primeiro título, acho que foi ao mesmo... Eu tive 2 títulos importantes. Foi esse primeiro, não só por ele ser o primeiro, mas porque meu pai e meu avô, né, que foram muito... Eu tenho meu avô também por parte de mãe, mas o meu avô por parte de pai, ele vivenciou mais essa minha parte. Né, ele vivenciou mais comigo, mais próximo, assim, então meu pai e meu avô por parte de pai, ele estava naquele momento, né, e por ele sempre, vamos dizer assim, sempre sonhar com aquilo, eu acho que eu pude realizar uma das partes do sonho dele, né, então antes da gente, assim, eu acho que aqueles que estão ao nosso lado, que torcem pela gente, quando você traz uma alegria para eles, assim, não só pra gente, vamos dizer assim, uma coisa maravilhosa entre si. Né? Esse foi foi o último título que eu tive pelo Corinthians. Né? Foi a última que eu joguei. E eu fiz o gol de pênalti. A gente foi campeão, eu fiz o gol e a gente foi campeão. Você é o que vai chutar aí agora. Eu fiz o gol e a gente foi campeão. Aí foi uma doideira, todo mundo saiu correndo. Foi uma loucura. O seu primeiro título teve um gosto de realização, né? Isso. Tanto para sua família quanto para você. Isso. Ali a realização de um sonho. Porque enquanto você não tinha nenhum título,
fica aquela expectativa, né? E aí quando você tem o primeiro título ali, aí você olha, fugiu a palavra. Você se já foi, a gente não vai. Se consolida. Sim, Oh, sim, glória, sim. memória tá difícil. Isso mesmo. Tem um outro vídeo também que é muito importante para mim, esse vídeo, né? Que foi, vamos dizer assim, 2 meses, acho que por volta de 2 a 3 meses antes do meu avô falecer, né? E isso hoje eu falo isso de uma forma, mas isso não me entristece, né? Porque a gente tem que saber daquilo que a gente, vamos dizer, tá fazendo, né? E quando ele partiu, eu falei assim, eu fiquei chateado assim de momento, mas depois eu pude refletir, né? Que tudo que eu vivenciei com ele foi de verdade. Às vezes a gente deixa algumas coisas passar, né? Alguns momentos, mas tudo aquilo que eu tive para viver eu vivenciei, né? E vamos dizer assim, eu acho que eu, de uma certa maneira, hoje ele não podendo me ver realizar mais ainda esse sonho, eu acho que eu pude realizar o sonho dele ali, vamos dizer, no último momento da vida dele, né? E eu lembro quando eu fiz o gol, a primeira pessoa que eu fui com ele foi para ele. Porque, meu, a gente fala que é pastor, né? Mas o vovô tava doido na arquibancada. O vovô tava doido. Você via, não xingando uns palavreados assim, mas naquele limite. Ele falava, ele brigava com o torcedor. Ele tava vivenciando aquele momento ali mesmo. E às vezes eu tava no campo, eu via ele gritando. Aí meu pai até falou depois assim, filho do céu, você tinha que ver seu avô quando tava na arquibancada. O pessoal dando risada dele. Mas como eu falo, acho que ele tava realizando o sonho dele ali. Né? E foi um campeonato importante. Foi lá em Baté, perto de Bauru, São Carlos, e foi diversos times, não só do Brasil, mas fora do Brasil também. Então foi um campeonato renomado ali. Então acho que ali foi um momento muito importante, não só para esse momento que a gente estava vivendo, mas para minha carreira também. Né? E juntando esses dois foi uma certa emoção. Né? Acabou batendo assim de uma forma tão grande. E quando eu fiz o gol, assim, foi... E até o goleiro pega, né? Porque eu acabo chutando o morrinho, eu lembro, a bola foi pingando. Parece que foi mesmo uma coisa de Deus. Aí vamos dizer assim, como é uma coisa de Deus, e se aquele menino também busca Deus, né? Tem ele como pai, como assim é uma coisa de Deus? É porque às vezes não é tudo que a gente vai vivenciar de melhor nessa terra, né? Às vezes tem pessoas que vão viver sonhos, né? Vão conquistar títulos, tem pessoas que não vão conquistar de momento, talvez vai conquistar lá na frente. Sim, cada um tem o seu cada momento, um vai né? ter o seu momento. Né? Então, porque tem pessoas que às vezes talvez fique dúvida com isso, né? Fala assim, foi uma coisa de Deus. Mas e se tivesse outras pessoas do time também? Aquele era o momento, né? Sim. Que o seu avô ainda estava aqui, né? Uhum. Para ele vivenciar, talvez até pela oração do seu avô, né? A gente não sabe quais eram as orações dele. Então, de repente, aquele momento ali era um momento propício para acontecer. Eu falo que era, porque eu não ia bater o pênalti, era o menino. E ele falou que ele tava... Dá pra colocar um pouquinho o som? Porque acho que essa parte... Tem som? Pega o controle aí, aumenta o som. Porque essa parte é legal, porque parece uma doideira. Ele fica gritando e tudo mais. E a gente... ele vai aumentar o som aqui. Aqui é meu avô, né? Mas nessa parte... esse é você. Aí a gente... tava com o cabelo cortadinho ainda, tava novo ainda. Mais novo ainda do que eu tô ainda. Então essa parte eu já tinha visto eles, né? A emoção também já tinha passado assim entre si. Eita, cadê o som? Mas enfim. É o cabo, então não vai ter som. Não, sem nenhum problema. E quando eu lembro que, passou, eu cumprimentei todo mundo assim, abracei todo mundo entre si. E eu não tava achando eles, de maneira alguma. Eu falei, meu Deus, eu olhava para um lado, olhava para o outro. Muita gente, né? E quando eu tava indo no sentido do portão, aí eu vi ele chegando. E uma das cenas assim que mais me impacta, que quando eu olhei pra ele tava parecendo um bebê chorando. Que lindo. Tava parecendo um bebê chorando. E era difícil ver ele chorar assim. Ele se emocionava algumas vezes, mas... Esse é o seu pai, né? Isso, é meu pai e esse era meu tio, que morava em São Carlos. Ele estava gritando. Eles se parecem muito, né? Parece, a gente tem um... O seu avô estava aqui? Tava, foi o primeiro que eu abracei. Volta aí pra gente ver ele, por favor. Então, depois de um pouquinho antes. Bem no início? Pouquinho. Mas com a sombra acho que não vai dar pra ver, hein? Isso aí tá um pouco de costa. Esse que tá de costa? Isso, eu tenho uma foto aqui, acho que acabei de esquecer de mandar pra vocês também, mas eu posso mandar. Então, quando eu vi ele naquele momento ali,
acho que eu falei assim, valeu a pena, sabe? Foi uma coisa assim tão impactante que quando eu vi, aí eu abracei. E quando eu vi ele, eu chorei ao mesmo tempo. Porque parece que foi, sabe, uma ligação. E a gente não vê, não para pra pensar de momento, mas quando eu pude ver, depois, vou falar assim, parando pra pensar agora, eu acho que aquela coisa do começo ali que me fez começar, ao mesmo tempo parecia, vamos dizer, um final de ciclo, mesmo não sabendo. Né? Porque quando eu vi ele assim, eu também chorei, eu não aguentei. Foi espontâneo, foi, né? foi totalmente espontâneo, e foi uma situação assim que eu não sei nem expressar aquilo que eu estava sentindo de momento. Então, 2 meses depois ele, né, teve uma certa um problema no rim e tudo mais, ficou de cama, mas enfim. Mas hoje a gente sabe que ele tá com o pai, né? Sim. Porque eles sempre... Vamos falar, a gente tem discussão de falar assim, a pessoa foi pro céu, a gente não sabe o direcionamento que ela teve. É verdade. Mas eu falo, meu coração tá em paz com isso. Né? Porque eu sempre vivencia com meu avô, sempre quando eu descia para ir pra escola ele estava lá na casa dele, quando eu passava ele também estava lá, então eu sempre tive essa conexão. Aí, depois desse certo momento, eu acabei saindo, né, depois desse ano, porque teve algumas situações que me chatearam, mas ali eu pude perceber que era um final também do ciclo. Né? Acho que aquele ano ali foi um final de ciclo para algumas coisas da minha vida. Né? E aí eu pude tomar esse direcionamento, aí fiquei um tempo parado, fui treinando, depois fui para Barueri, depois fui para Santana, fiquei um tempo lá, e teve a pandemia. Né? Em 2019 teve a pandemia, e aí parou tudo. Né? Parou tudo. Aí foi um tempo assim para eu refletir diversas maneiras, diversas coisas. Eu falei, minha idade, né? Eu já estava chegando um certo, vamos falar assim, aos 18 anos, e eu tinha que parar para pensar o que eu queria para minha vida. A gente sabe essa responsabilidade, né? Não é só o futebol, mas em diversas áreas entre si. E eu tive que parar para pensar. Eu falei, vendo com muitas coisas, eu falei, eu acho que se eu ficar por aqui, vai ser uma situação mais difícil. Mas eu vou precisar deixar um pouco o futebol de lado, eu vou precisar trabalhar. Eu também tenho o sonho de fazer uma faculdade, eu ia fazer a faculdade naquela época. Mas aí eu fui tomando esse posicionamento. Aí surgiu uma situação com meu pai, que ele trabalhava com um rapaz de pão de queijo, ele morava em Portugal. Aí o que ele fez? Ele começou a conversar e falou assim, vamos ver um dia aí, alguma vez, e vocês vêm para cá. Mas nesse mesmo tempo eu estava numa empresa de intercâmbio, né, para ir para os Estados Unidos, porque eu já estava pensando em ir para fora nesse tempo. E aí eu falei, vixe, agora, o que eu vou fazer? Por quê? Porque quando aparece se posicionar, quando é uma situação, tudo bem, a gente vai porque é só uma. Mas quando é duas, a gente fala, ixi, qual que é a certa? O que eu vou fazer da minha vida agora? Qual o direcionamento? Qual é o direcionamento? Aí eu coloquei diante de Deus, né, furando. De uma certa maneira eu não tive uma resposta direta, mas uma resposta direta de Deus, mas com aquilo que as coisas foi falando ao meu coração. Né? Quando eu falo de resposta de Deus, é quando Deus usa alguma pessoa, né, alguém para falar assim, né, para a gente ter esse direcionamento. Mas eu fui naquilo que sempre foi do meu coração. Às vezes a gente também tem que entender que a gente tem que saber, né, que não é tudo o coração. Né? Às vezes é emoção, às vezes é por Deus mesmo. Então eu falei, eu vou tomar esse direcionamento para Portugal. Né? Eu já tinha algumas bolsas, né? Eu falo, eu tinha uma bolsa de 90% para ir para fora. Então, tipo assim, e se eu ficasse um ano, ele falou, se ficasse um ano pelo aquilo que a gente viu de você, a gente fecha essa bolsa e vai para 100. Aí você não precisa pagar nada na universidade. Você vai ficar 4 anos aqui estudando educação física, né? Lá na educação física é um outro nome que eu acabei me esquecendo. E você vai ficar aqui durante uns 2 anos, e se der tudo certo, a gente manda para nossa primeira universidade, que era uma universidade renomada lá. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com a minha vida? Aí pensei, eu com essa oportunidade fui fazer o quê? Tomei o direcionamento para Portugal. E tipo, eu fui com a cara e com a coragem. Né? Porque uma oportunidade tinha uma coisa renomada lá em cima e outra eu ia começar do zero. Eu fui lá e não tinha um time definitivo. Eu falei, pai, eu vou lá, fico esses 3 meses, se der tudo certo, eu fico, se não der, eu volto. Aí eu fiquei lá durante esses 3 meses, aí eu só treinei 1 mês. Eu estava na casa desses parentes mesmo do meu pai que eu comentei, que acabou sendo meus padrinhos, e fiquei durante esse tempo lá. E deu certo. Aí eu falei, pai, eu vou ficar por aqui. Aí eu fui indo. Aí eu tava por lá, mas o que acontece? Eu tinha que achar um lugar para eu ficar. E eu procurando, não tinha lugar para eu ficar. Aí eu tava vendo um trabalho para mim especificamente e falava, meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida? Se eu já passei o tempo, vamos dizer assim, de eu ficar aqui e voltar pro Brasil,
E agora? Agora eu vou ter que ficar aqui, não tem como eu voltar. Né? E Deus abriu uma porta, vamos dizer assim, é que nem aquela passagem de Moisés, né? Quando ele chega ali no mar vermelho, né? Isso. Que dá uma branca, é tanta coisa, gente, mar vermelho. E não tem pra onde ele correr, né? Olha para trás, né? Tá o exército, né? Olha para os lados, tem montanha, olha para frente tem mar. Eu vou passar por onde? Aí, mas Deus sempre abre um caminho, né? Com certeza. E nesse mesmo momento, essa família que estava lá, a amiga deles ia numa igreja lá. Que eu acabei não indo, né, pra igreja durante esse tempo, durante 1 mês e meio. E a amiga dela era da igreja. E a gente começou a ir. E nesse mesmo tempo, foi algo assim, diria, tão forte direcionado por Deus. Por quê? Porque aquele ambiente ali era cheio de atletas. Eu tenho um participante de uma célula deles, que joga Champions League, que joga em diversos times e tudo mais. E ali foi um ambiente meu que foi direcionado por Deus. Eu falo pelas coisas que aconteceram, né? Pelas situações que apareceram. E eu fiquei durante aquele tempo e aconteceu. Passou os 3 meses, eu precisava de um lugar para ficar. Nesse meu tempo o pastor me ajudou e eu acabei indo para uma casa, né, de uns parentes meus, que eu chamo eles de pais, né? Mas eles são nordestinos. Então eu falo manhinha, né? Quando eu chamo até a Rubinho, eu falo ela manhinha hoje em dia. Eu até brinco com ela, fala filha, assim, então Deus também abriu essa porta para mim. Então eu acabei morando na casa deles, né? Eu fiquei durante 2 meses e foi difícil, né? Por quê? Porque eu acabei não tendo um trabalho definitivo que me ajudava a questão financeira. Por que tinha acontecido? Naquela época tinha ido muitos imigrantes para fora. E para um clube registrar o seu nome era 20 mil euros. Então pensa. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Então ele falou assim, ó, você foi avaliada aqui, você passou e tudo mais, mas a gente não vai conseguir estabelecer o contrato, nem te ajudar com algo. Por quê? Porque se acontecesse alguma coisa errada, o clube não... o problema ia ser para eles. Daí não ia ser... Espera, deixa eu entender. O atleta tem que pagar? De uma certa maneira, não. Mas como eu acabei não conseguindo ter essa assinatura com o contrato, Entendi. então eu não ia receber do clube. Eu só ia poder ficar treinando. Não. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Aí como eu já estava lá, eu falei, Deus abriu Deus abriu as portas, eu vou indo na forma que der para ir. Aí eu trabalhei durante 4 meses no eventos, né? Trabalhava em casamento, trabalhava em diversos outros eventos. E às vezes eu saía do treino de manhã, que eu treinava de manhã, e já saía com a roupa, que era social, né? O sapato, o tênis. E às vezes eu chegava às 10 horas, trabalhava de tarde para noite. Às vezes eu chegava às 4 horas da manhã. Teve um dia que eu cheguei às 6, eu tive que só dormir 2 horas pro treino. Então pensa, um atleta que vive do futebol, gasta toda essa energia ali, como ele ia trabalhar com isso? E era uma coisa que ali, de momento, Deus estava me proporcionando. Né? E eu falei, se as coisas estão acontecendo dessa maneira, às vezes a gente pode tomar caminhos diferentes, pode. Mas eu estava vivenciando aquilo por quê? Porque aquele trabalho me ajudava a também vivenciar o futebol, né? Que era a minha área daquilo que eu estava fazendo ali diante de Deus. E naquele mesmo momento eu conheci pessoas, né? Né? Eu tive amigos, infelizmente também conheci pessoas que trazeram vamos dizer, não falar um mal assim, mas que trazeram alguns problemas para minha vida também, né? E foi um turbulhão, né? Vocês podem ver muitas coisas aconteceram diante daquele tempo e eu tinha responsabilidades aqui também no Brasil que eu estava lidando e foi difícil para mim, né? Às vezes eu chegava momentos assim com Deus, acabava chorando assim na questão particular, porque, né, quando a gente passa a entregar algo na nossa vida e as coisas começam a dar errado, e ainda mais no lugar que eu estava, né? Se fosse aqui, vamos falar, até eu estaria mais tranquilo. O apoio da família, né? Isso. Mas quando eu estava lá fora, era só eu por eu ali. Eu por mim. E Deus, claro, né? Óbvio, né? Mas... Não precisa falar. Então vamos falar assim, foi um dos momentos mais também importantes que eu vivi na minha vida, né? Diante daquilo que Deus... E ao mesmo momento foi um dos momentos mais difíceis, né? Porque a responsabilidade que eu tive foi grande, né? E teve muitas coisas muitos posicionamentos, muitas situações que talvez fossem assim, por que eu tomei esse lado da história? Né? Eu poderia ter tomado outro. Mas eu acho que quando as coisas acontecem, tem um porquê. Mesmo às vezes sendo alguma coisa que não te favorece, tem um porquê, né? E às vezes Deus nos leva no deserto,
né, para a gente passar pela situação, mesmo ali não sendo um momento só de vivenciar sem nada, mas só de Deus, eu estava vivenciando esses dois lados, estava vivenciando o deserto ali e o propósito, né? E nesse meio tempo acabou eu tendo esse problema. Então, moradia, alimentação, trabalho e tudo mais, eu não tinha para onde ir, né? Então, estava fechado naquele momento e vivenciar ali não sei durante quanto tempo. Né, e nesse mesmo momento, né, Deus acabou falando comigo no culto, né, meu pai já tinha ido para lá para passar um tempo comigo, e Deus tinha direcionado que eu ia para a Espanha. E não sabia como, porque de uma certa maneira eu não tinha nenhum conhecimento de alguém por lá. Conheci algumas pessoas de lá, mas de alguém poder me levar para lá não tinha ninguém. Né, e Deus falou, aí eu acabei tomando, eu falo assim, a gente acabou tomando um caminho que não era de Deus. Por quê? Porque Deus tinha falado, depois que eu fui saber, quando Deus falou na boca, né, da Mari, que é a esposa do B, né, lá da célula e tudo mais, Deus falou que ia para a Espanha, mas não como. E de uma certa maneira eu me precipitei nessa situação. Por quê? Porque, como eu falei, era um turbilhão de coisas que eu estava vivenciando. Né? Então era trabalho, moradia, eu precisava também me alimentar, porque para eu ter energia para fazer aquilo que eu estava fazendo, né, precisava trabalhar. E eu tomei um caminho ali, eu fui para Madrid, fiquei 2 semanas e não deu certo. Naquele mesmo tempo ali, como a Mari, eles já estavam direcionando uma coisa, era de Deus, mas ao mesmo tempo era por eles, porque eles iam me direcionar. Mas quando eu fui para lá, não foi por eles. Por quê? Porque eu me precipitei, né? E, enfim, aí fiquei durante esses 2 semanas e meia, eu conversei com eles, eles falaram assim, ó, qualquer coisa que acontecer, você manda mensagem. Aí eu conversei com eles, tudo mais, mandei mensagem, e a gente foi conversando. E eu tinha mais 3 dias para ficar por lá. Né? Eles falaram antes. De uma certa maneira, eles gostaram de mim e tudo mais, mas quando você vai para um país e tudo mais, tem que pagar, tem que ter moradia, tem que ter muitas coisas. Então, isso também acaba virando um peso para o time. Se você não tem um empresário, né, alguém que vai te ajudar ali definitivamente, é difícil hoje em dia um clube bancar, né, pagar com essas responsabilidades. Então, eu tive esses 3 dias ali para resolver o que eu ia fazer com a minha vida. Se eu voltar para o Brasil com meu pai, ou se outra oportunidade que aparecesse, eu tomaria. Aí, eu fui de Madrid, eu tive essa oportunidade para ir para Málaga. Aí, eu fui com a cara com a coragem. Aí, eu fui pro metrô, meu pai me deixou no metrô. Aí, depois, ele foi para o aeroporto. Aí, eu entrei no ônibus e falei, vamos para Málaga. Pensa, atravessando a Espanha inteira, saí de Madrid, fui atravessando, descendo pro Mediterrâneo. E eu dormi, quando eu acordei eu só vi deserto do meu lado. Meu Deus. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô passando na minha vida, meu Deus. É porque a gente para refletir, né, de toda coisa, fala assim, não era algo do Senhor Deus que estava vivenciando, mas a gente tem que saber, né, a gente tem que ter o direcionamento que tudo na nossa vida não reflete só a gente, mas também aquelas pessoas vão estar do nosso lado. Daí eu falo também, uma das coisas que eu acabei não comentando, tudo isso que eu vivenciei até esse momento, diversas pessoas podem saber quem era Deus, né? Podem saber o que Deus era para minha vida, o que Deus fazia por mim, né? E eu acredito, e também por ver essas pessoas, hoje tem pessoas que acabam tomando esse rumo diante de Deus. Vamos falar, não foi eu que converti. Né? Às vezes elas tomaram o próprio sim, posicionamento, né? Não foi eu que trouxe para a igreja, elas tomaram o seu próprio posicionamento e hoje conhecem a Deus. Então, quando Deus tem um propósito na nossa vida, acaba sendo esse. Né, acaba não sendo só a gente, mas sim aqueles que vão estar ao nosso lado, né, aquilo que a gente vai deixar, né, qual é o seu legado que você vai deixar por onde você passar. Né? Não adianta você chegar num lugar, você sendo cristão, você sair de lá e ninguém te conhecer, como assim? Se a palavra de Deus tem em todo lugar, né? Se a palavra de Deus edifica vidas. Então, até chegar em certo momento, uma das coisas também muito importantes que reflete muito na minha vida são essas pessoas, né, que também conheceram a Deus. E passando por esse deserto, né, na Espanha, quando eu cheguei em Málaga, eu conversei com um rapaz lá que era brasileiro e tudo mais. Então, tinha uma galera também brasileira por lá. E ali passei durante 3 meses, para 4. Eu estava numa casa, né, que era o início de um projeto. E a questão de alimentação e moradia era um pouco complicada. Né, porque como era início de projeto, é muito dinheiro também que acaba investindo nessas questões. Então, a questão de alimentação também acabou sendo um pouco complicado para mim. Tive também os problemas dentro de campo e fora de campo. Não tinha igreja para eu congregar durante aquele tempo na Espanha. Então eu fiquei durante 3 meses vivendo numa casa
de 90% das pessoas era do mundo, né? Tinha um ou dois ali que eram cristãos, né? Um era cristão, o outro era católico, né? Então tinha mais esse conceito, mas o resto das pessoas ainda não tinha esse conhecimento diante de Deus. Então foi um momento também importante, assim, que eu vivi na minha vida, que foi direcionar para eu, tipo assim, será que eu ia, se eu era um verdadeiro cristão naquele lugar, né? Eu pude vivenciar aquilo, né? E teve certas situações que não me trouxe diante de Deus, né? Palavras, às vezes atitudes diante daquele lugar, mas foi um aprendizado também. E aquelas pessoas também pôde refletir, né? Até quando eu voltei para o Brasil, né? Não acrescentando a história, né? Mas só uma situação. Um amigo meu estava comentando comigo e ele não acreditava. De uma certa maneira, ele era ateu, né? E ele mandou uma mensagem para mim eu senti no coração de assistir um filme que eu até esqueci o nome, que se reflete a Jesus, né? Jesus ele passa por uma pessoa numa lanchonete e ele traz aquelas pessoas para aquele lugar, uma situação, ele restaura o casamento. Eu já assisti. Já assistiu? No meio do nada, né? Muito bom. Esse filme é... eu preciso lembrar o nome desse Acho que tem uns 4 filmes dessa mesma segmento. Bom. E aquele falou tão grande assim no meu coração, e Deus falou assim, manda pro William. Né? Ninguém falou para mim, eu senti dentro de mim, né? Manda pro William. E eu mandei para ele. Né? E daquele momento ali, ele falou comigo. Né? Ele falou comigo. E até uma vez, quando a gente estava sentado lá na Espanha, a gente ficou durante umas 2 horas conversando sobre Deus, né? Sobre a Bíblia em si, porque ele acaba desconfiando, né? De muitas coisas da Bíblia. Fala, será que isso é verdade? Essas coisas acontecem mesmo? Então a gente ficou durante umas 2 horas ali e foi edificando a vida dele naquele momento. Até chegar naquele momento que eu pude mandar aquele filme para ele. E às vezes quando se baseia diante de mim, eu percebo diante daquilo que ele tem uma alegria por falar de mim, né? Por aqueles momentos que a gente passa. Então vamos falar assim, mesmo não tendo vivenciado coisas maravilhosas daquele, eu falo de coração aberto sobre isso. Eu acho que as coisas mais importantes durante esse tempo que eu vivi lá fora foi as pessoas conhecerem quem Deus é na minha vida, né? Quem é o verdadeiro Deus, quem é o verdadeiro Pai, né? Que está sempre pela gente. Então acho que de momento não era o meu sonho. O que eu tive que viver ali não foi o meu sonho. Eu achei que era, mas não foi o meu sonho. Pessoas ali puderam me conhecer, né? Puderam conhecer a Deus, né? Puderam saber quem Ele é na minha vida, né? O que Ele fez, né? Quando eu não tinha caminho para se seguir, né? E hoje eu conheço muitas pessoas ali que vamos dizer assim, que me vê com olhos diferentes. Sabe, quando você olha assim, você sente a presença de Deus e muda, né? No olhar, assim, na diferença, eu já vejo aquelas pessoas, né, diante de mim. Então, acho que não é eu, né? Vamos dizer assim, é o Espírito Santo de Deus. Né? Que quando você fala, quando você, né, mostra quem é o verdadeiro Deus, as pessoas, elas aceitam, né, como falar, elas param para ouvir, elas param para ver aquela situação, e mesmo talvez elas não entendendo, elas acabam tomando uma atitude diante disso, né? Como muitas das vezes acabou tomando. Então, acho que esse tempo que eu vivenciei lá foi para isso, né? E hoje eu falo que eu estou vivenciando no verdadeiro deserto. Eu estou fechado dentro de uma bola, vamos dizer, de um quadrado, de alguma coisa, e agora, vamos dizer assim, Deus só está me lapidando. É o Senhor te guardando. Vou te falar assim, porque eu passei também, desde quando eu vim para cá, né, eu já comentei esse testemunho, né, não sei se também muitas pessoas conhecem, eu estava com dores antes de vir para cá. Eu estava começando a estar com dores, ainda me falava, filho, vai tomar um sol, isso, aquilo. E quando eu cheguei aqui, eu acabei ficando, eu ia voltar, eu cheguei para ficar de férias, né, e depois de um tempo, vamos falar assim, durante uns 4 meses, eu fui diagnosticado com artrite reumatoide. Meu Deus. Um atleta, isso é um soco no estômago, isso, né? Totalmente. Aí eu já fiquei maluco, porque a gente já sabia que isso era uma coisa estranha que estava acontecendo, porque isso não era normal. Eu vivenciei minha vida inteira, vamos falar assim, eu vivia no barro, quando chovia na rua, descia no lodo assim na rua. Nunca tive algo assim que me afetou tão forte. Às vezes era uma gripe, uma tosse, uma dor de garganta, mas chegar a esse nível, sempre ter uma saúde boa, sempre correndo, me alimentando, vamos falar, não bem, mas eu tive uma alimentação que me fazia estar bem. E quando aconteceu isso, quando eu tive, tipo assim, foi um baque para mim, né? Mas ao mesmo tempo, eu mesmo não sabendo como que assim, na minha vida dali para frente, eu tinha um direcionamento diante de Deus, né? E como eu falo, voltando lá atrás, desde aquela vez que eu tomei a decisão diante, né, de começar ao futebol,
Eu acho que quando a nossa vida se relata assim, quando chega um problema, a gente tem que olhar para trás, vivenciar tudo aquilo que a gente vivenciou até esse momento, né, para a gente saber, né, o que a gente está vivendo, se é mesmo para a gente estar vivendo isso ou se não é. Né? E eu falo, mesmo diante de tudo isso que eu posso dizer que eu passei, né, que tantas coisas, vão falar assim, boas aconteceram também, mas tantas coisas ruins, mas que são ruins, mas é para agregar, né? Vamos falar ruim assim, que não é que tá ali naquela situação, mas são às vezes situações ruins acontecem para nos levar para um outro nível, para nos levar para um outro ambiente, para um outro lugar, para as coisas acontecerem. Né? Eu fui diagnosticado com isso e tive diversos momentos, né, até a questão espiritual, tive diversos problemas espiritual, né, foi difícil para mim, né, passa sendo até hoje, né, mas acho que eu falo que até é estranho, né, na semana passada eu tive uma palavra que foi muito forte diante do meu coração, né, que foi sobre Jeremias, né, que falou até no congresso do Dalila, né, mas a irmã Daniela, né, a esposa do pastor Luiz, ela trouxe essa palavra na sexta-feira. Aí teve essa palavra no sábado, né, e teve essa oportunidade, esse chamado para estar aqui no dia de hoje. Então, eu pude refletir sobre tudo isso. Né? Eu falo assim que acho que, vamos dizer, e também uma palavra se cumpriu, né, diante do irmão aqui da igreja, ele falou, né, diante do meu chamado. Então, aquilo acho que Deus está preparando para a minha vida se cumpriu a partir de hoje. Glória a Deus. Eu falo isso não por, sei lá, por da boca para fora. Eu até estava pensando sobre isso, falei, vou deixar isso na minha cabeça para falar. Né, que acredito que a partir de hoje, né, aquilo que Deus tem preparado para minha vida, né, tudo que eu estava vivendo, a partir de hoje começa a se cumprir. Né, vamos dizer assim, eu tenho um certo direcionamento para missões. Né, e eu sei disso por quê? Porque eu passei por diversos lugares. Eu nunca vivenciei só um ambiente. E missões é isso. Você nunca vai viver só no ambiente. Você vai para um lugar, às vezes não se refere a países, e às vezes se refere ao lugar. Às vezes, vamos dizer assim, você pode estar aqui no Carrão, mas Deus vai te mandar para, vamos dizer assim, lá para Icanduva, às vezes vai te mandar para Penha. Às vezes não é países, são lugares. Né? Que às vezes você está tão perto de uma pessoa para outra, mas essa pessoa precisa da sua palavra, precisa de você para edificar a vida dela. E às vezes até o seu exemplo de vida, porque a palavra diz... E de pregar o evangelho, se necessário, fale. Sim. Né? Então, nós pregamos mais com a nossa vivência, com o nosso jeito de falar com as pessoas, né? Com o nosso jeito de tratar a nossa família, do que, às vezes, você pregando em 2, 3 horas. É né? isso mesmo. E você vivenciou algo muito bom, porque você, com a pouca idade que você tem, que você é muito, muito, muito jovem. O resto aqui na sala, a metade aqui da sala já está muito, muito, muito velho. Nós já temos o dobro. Mas você vivenciou algo que é o sonho brasileiro, né? De todo menino, né? Mas é bom, foi muito bom o seu relato a respeito do que você passou lá fora, porque as pessoas, elas veem o sucesso. Mas elas não veem a trajetória que você tem no deserto, que você passa até chegar lá, né? Não vê que longe da família é muito difícil, já é muito difícil longe da família. Não é só uma coisa, são diversas. E aí você tem que trabalhar com um povo diferente, né? Uma língua que é parecida com a nossa só, mas é totalmente diferente. Trabalhei com índio, trabalhei com pessoas de diversos países. Então, são diversas situações que a gente tem que saber lidar. E se o seu chamado é missões, está na tua cara que é missões, né? Eu sei que o Senhor vai te levar a muitas nações ainda. E Deus pode usar o esporte ainda para te levar a muitas nações. Não como jogador, porque com o seu problema de saúde agora fica meio que inviável, né? E uma coisa que a gente tem que entender, que a gente não é um atleta do mundo, a gente é um atleta de Deus. Sim. Né? Então, Deus, quando ele prepara algo, ele não quer que você, vamos dizer assim, vai jogar no Real Madrid. Deus, ele quer te levar lá, para aquelas vidas que estão ali, e talvez para aquelas milhões de vidas que vão te ver. Imagine quantas crianças você ainda vai influenciar, né, de forma positiva, sendo cristão, sendo um técnico de futebol, né? Olha
A palavra, ela tem poder. Sim, a gente sim. profetiza, você recebe. Vamos falar assim, até, é difícil hoje em dia, né? Ser técnico, até essa questão de juiz, né? Fora do esporte, Sim. porque é muita responsabilidade, né? Muitas reclamações. Às vezes é ameaça, né? E tudo mais, até para quem também joga. Então, é difícil a gente tomar. Mas vamos dizer assim que eu tenho esse direcionamento muito forte para a questão do esporte. Né? Não é só o futebol. Né? Você fala assim, eu acho que eu abro para diversas coisas, né? Porque, vamos dizer, Deus ele não tem um limite. Né? Deus é infinito. Né? Então, quando você fala futebol, você traz o quê? O esporte. Então, às vezes, não será só jogador de futebol. Sim, tem também. vários... Outras pessoas, outros esportes. É uma rede muito grande, Sim. né? O atletismo é muito grande. Sim, você pode ser aquilo que Deus quiser que você seja. E tomara. Eu sei que o Senhor ele vai tocar no teu coração, vai te dar direcionamento, porque você, torna a repetir, você ainda é muito, muito jovem. Sim. Você ainda tem muito chão ainda pela frente. Se Jesus não voltar antes, Sim, você ainda tem muitas pessoas ainda para incentivar e influenciar de forma positiva, né? E vamos dizer, né, até com essa situação da doença entre si, né, eu não coloco limite. Né, porque a gente sabe que Deus pode nos curar a qualquer momento. Com certeza. Né, a gente pode estar andando na rua, mas com aquela palavra que a gente recebe, né, com aquele momento talvez de oração que a gente tem na rua, e Deus pode nos curar. Né, e a gente tem que ter essa convicção na palavra. Se a gente tem fé diante dele, a gente também tem fé diante da sua palavra. Mesmo sendo impossível, né, aos nossos olhos, né, mas como eu já disse, para Deus nada é impossível. Nós temos uma pergunta aqui, hein? Quando você estava lá, você não ia para a igreja por não ter igreja, por você não ter um conhecimento, né, de igrejas ali, ou porque não dava mesmo para conciliar? Não tinha. Vamos dizer, eu vivia falava Pueblo, que tinha a parte litorânea e tinha as partes de cima das montanhas. Então ali tinha a igreja católica entre si. Não tinha igreja evangélica ali? Não, só tinha igreja. Ali onde eu estava só tinha igreja católica. Meu Deus! Então a única fonte, vamos dizer assim, que eu tinha de conhecimento de Deus era as células que eu tinha, né, da igreja que eu estava em Portugal. Né, então toda quinta-feira ali eu só tinha célula. Né, e as manhãs que eu tinha com Deus, né, que era o devocional, as orações. Né, eu gosto também muito de ir para os lugares ouvindo louvor, coloco um fone. Então, acabava sendo isso. Então é real mesmo. Que já tinham me falado, eu falava, gente, será que é possível na Europa não ter igrejas assim? Tem, mas não tem muito acesso, né? E a maioria dessas igrejas, eu posso falar que por conhecimento, são pastores brasileiros. O Brasil realmente é o berço de profetas, né? São pastores brasileiros. Lá em Portugal, das 2 para 3 igrejas que eu conheci na cidade de Contava, 2 eram de pastores brasileiros. Na Espanha, até minha tia está lá. Ela é missionária também, mas ela é cantora, ela tá morando lá também. Então, na maioria das igrejas que ela já passou, ela falava que ela sempre também pastor, ou algum obreiro, ou algum diácono, né? Alguém que abriu a igreja que era brasileiro. Pronto, vamos juntar uma turma e abrir uma igreja lá. É esse conceito. Tô brincando, tá, pastor Dário? Não vai sair daqui não, tá? Vai ficar... Tem uma pergunta aqui. Qual a posição que você jogava? Lá fora ou aqui? Aqui e lá fora. Eu sempre fui lateral. Por quê? Porque eu sempre fui rápido. É magrinho assim, né? O vento bateu, levou. Então, já facilitava, corria, né? Já facilitava bastante. Eu sempre gostei de correr. Sempre desde criança, gostava de correr. Então, foi uma posição que eu me encontrei desde criança. Não tive dificuldade para saber aquilo. É como eu falo, quando a gente tem um direcionamento daquilo que Deus tem, aquilo que a gente vai fazer, a gente não tem dificuldade para saber. A gente vai ter dificuldade no processo. Sim. Mas naquilo que a gente vai fazer, se a gente tem um conhecimento daquilo, das coisas quando vão acontecendo ali, e foi uma questão tão rápida assim. Não demorou muito não, foi, vamos dizer assim, em pouco tempo. Porque eu comecei na lateral direita, isso aí foi o que a gente acabou conversando, acabou esquecendo, né? Pode soltar. Isso foi lá da Espanha, quando eu tava jogando lá, né? Esse é você. Esse é eu, na lateral. E a bola, apertei. Deixa eu pôr óculos, gente, senão eu não consigo identificar. Toquei a bola, passei no fundo, aí cruzei pro rapaz, aí fez o gol. Olha! Aí tem outro vídeo também, que tá bem legalzinho também. Mas, ele vai achando ali, depois a gente vai passar uma sequência, aquela sequência que você mandou, a gente vai passar aqui na tela. Sim, tranquilo. Queria saber de você, qual a sua projeção aí pro futuro? Em relação, você pretende cursar alguma coisa?
Então, agora, de momento, vamos dizer, eu tô me reorganizando na minha vida mesmo, pessoal, né? Porque, como eu falei, eu estudei até os 18 anos e a partir dos 18 anos eu tava com esse segundo pai para fora. Então, eu tive um tempo ali de uma certa maneira, mas não para começar algo, né? Então, eu passei durante esse um ano e alguns meses aqui, né? Vamos dizer, a metade desse ano foi difícil, por quê? Porque essa situação é difícil, né? Dessa doença entre si. E às vezes conseguia nem levantar na cama de uma certa maneira, né? Então eu passei durante vamos dizer, uns 10 meses aqui com dores. Eu vou falar até um ano, com dor no pulso, com dor na mão, com dor no cotovelo, no joelho, às vezes até aqui na parte de trás das costas, né? Então foi um ano assim difícil para mim, vamos dizer, de eu começar a trabalhar, de começar alguma coisa na minha vida. Então meus pais me auxiliaram bastante nisso, né? Então agora, com a questão dos remédios já ter avançado muito nessa questão de exames e tudo mais, agora eu estou tendo melhora. Né? E até uma coisa que desde criança eu tive vontade era a bateria. Né? Que eu comecei a tocar comecei em fevereiro, começar a tocar bateria. Ah, você é baterista. Desde criança. Ixi, quando eu acabava o culto aqui no carrão, quando eu era criança. Quando eu acabava o culto aqui no carrão, era pau. E na época era o pastor, acho que eu peguei bastante, era o pastor Paulo. Acho que também... Paulo Moraes, Paulo Moraes, é. Eu não cheguei a conhecer ele, não. Cheguei já era o pastor Davi Araújo. Foi quando eu tava me envolvendo. E até fiz um semestre de violino, mas só passou ali. Aí fala. Eu não tive muito tempo pra fazer. Eu também só fiz um semestre, mas tava encostado. Foi complicado. Eu até gostei, né? Mas eu não tive. Né? Essa aí foi um outro vídeo do jogo também que eu tive. Foi um vídeo ali que... Foi um momento ali que eu dei acho que uns 3 chapéus, se não me engano. Esse aí é você? Isso. Né? O de vermelho. Pegou a bola lá atrás, tocou. Tá, tá quase todos de vermelho. Isso, né? Foi uns momentos ali que deixei mesmo para registrar, né? Para não ser só uma... Mas isso é muito legal, você ter esses registros. Né? Sim, bastante. Eu tenho bastante. Desde quando eu nasci, registro de tudo. Ó, tem uma pergunta aqui. Pergunte a ele como os pais fizeram para ajudá-lo a ir para Portugal e como ficou o coração deles. A pergunta da Karina Souza. Então, é minha mãe. Então, quando eu tomei esse posicionamento, eu estava trabalhando no meu período, né? Porque eu também precisava treinar, então eu conseguia trabalhar, vamos dizer assim, em período integral, né? De manhã e à tarde. Então eu sempre trabalhava no meu período. E com isso eu ia juntando um dinheirinho ali. Né? Você fala assim, acho que da parte maior foi a dos meus pais, né? Porque eles me ajudaram bastante. Eles estão até na foto aí. Quando a gente estava. Olha né, eles me ajudaram bastante nessa parte, porque isso, meu filho, foca no futebol. Né? Aqui vocês estão onde? Aí estava na Espanha. Foi quando a gente chegou. Foi o primeiro dia que a gente chegou por lá. A gente ficou um dia e meio. E depois a gente foi para Portugal. Aí eles ficaram 3 meses lá e me deixaram lá. E falaram, você. Coração pequenininho. Minha mãe chorou. O pai falou, quando o avião subiu, minha mãe chorou. O pai chora também, mas chora escondido. Eu acho que sim, né? Com certeza. Às vezes vamos dizer assim, ele se emociona e tudo mais, mas chorar eu não vi ainda, né? Vou perguntar pra ele, que ele nunca me comentou, não. Mas ele comentou quando minha mãe chorou mesmo bastante. Olha, eu acho que sim. E foi mais para a parte dos meus pais, né? Porque, como eu falei, eu treinava e trabalhava no meu período. Então, o que eu consegui mais desenvolver foi o futebol. Eles falaram, filha, a gente vai te ajudar nessa parte. Né? Então a gente foi lá, passou durante esses 3 meses, até eles ficou até 3 semanas lá, aproveitaram também bastante. E foi também uma viagem para eles, né? Não foi só para mim. Como fala, às vezes não é só por você, quando você vivencia. Quem está ao redor também vivencia, né, daquilo que Deus tem para sua vida. Né? E o relato da minha vida não é só de mim, né, dos meus pais também. Né? Por eles sempre me apoiarem, por eles sempre estar ali por mim, minha mãe. Quem começou foi minha mãe, né? Porque minha mãe sempre me levava desde pequena e tudo mais, aí depois passou meu pai a auxiliar também com a questão da carona, né? Para não ficar cansativo também. Então eles sempre estiveram comigo, todo momento, todo jogo que eu tinha, que dava para eles iam, né? Às vezes por conta do trabalho não dava para eles ir, mas às vezes até ir lá em Barueri. A gente saía daqui, todo final de semana meu pai me levava. Aí esse apoio é super importante, né, pro atleta. Não, e foi bastante. Foi bastante assim, mas fala assim, não era uma coisa que me impedia de ir sozinho, né? Mas era um apoio ali que Deus, né? Graças a Deus direcionou para minha vida, né? Meus pais, né? Então vamos falar assim, acho que eles acabam sendo algo assim, se não vamos falar assim, acho que não fosse por eles também não sabia que caminho eu tomaria, porque eles foram um apoio muito grande na minha vida, né? Então
Até às vezes, assim, paro para pensar alguns momentos assim e acabo me emocionando bastante com isso, né? De tudo aquilo que Deus me proporcionou diante da vida deles. Então, eles são uma bênção na minha vida. Ah, você já falou isso pra eles? Já. Às vezes a mãe fala, ai filho, vem aqui me dar um beijo, vem aqui dar um abraço. A gente já sabe como, a gente como é filho, fala, não. Não Às quero. vezes eu brinco com eles, eu encho o saco deles, né? Meu pai, eu brincava muito de lutinha quando eu era pequeno com ele. Brincava de lutinha. Aí hoje eu vou encher o saco dele e não gosto. Ele fala, vou pra lá. Aí eu gosto de encher o saco dele mesmo, eu vou pra cima. Aí também vou com a minha mãe e fala, não quero agora não. Aí quando ela pede, eu vou dar um beijo. Eu falo, agora você quer, né? Agora você quer. Quando eu quero, ninguém quer. Aí eu brinco com eles, mas eles são algo assim inexplicável na minha vida. É pra tudo, assim, não só pro futebol, pra tudo mesmo. Como qual foi o choque? Você levou algum choque cultural quando você foi para lá? O que mais te impactou, assim, de você falar, gente, quero ir embora para minha casa? Vamos falar, eu acho que eu não tive esse posicionamento, falei assim, eu vou ir. Né? Até como eu falei, quando eu cheguei lá, chegando ao limite ali, falei, Deus, como que eu vou fazer agora? Né? Eu não pensei, falei, pai, vou deixar de lado, vou. Né? Deus sempre abriu um caminho, né? Tipo assim, vai até o final. Não acabou ainda, né? Porque você quer desistir. Então eu fui, vamos dizer, de tudo ali eu fui até o limite. Vamos falar assim, acho que tudo na minha vida que acaba se passando, eu vou até o limite. Porque a gente tem que crer em Deus. Né? Então Deus ele vai fazer até o limite ali. Né? A gente tem que ter essa visão. Mesmo chegando, faltando 1% ali, Deus vai fazer. Né? Então eu tenho muito disso. Então acho que tudo na minha vida, eu falo, eu vou levar até o limite. E se for do Senhor, vai dar certo. Se não for, aí eu voltaria. Né? Acho que sem nenhum receio, sem nada assim. Né? Porque a gente tem que crer naquilo que ele tem para a nossa vida. Se ele falou, ele vai cumprir. Dependente da maneira, se for quando e aonde, ele vai cumprir. Então, se não fosse naquele momento, seria mais para frente. Né? Mas vamos dizer assim que eu realizei o meu sonho, mas ainda não vivenciei ele. Né? Foi uma meia realização, né? Fica um sentimento de que está faltando alguma coisa? Fica bastante. Uma frustração? Eu acho que não é uma frustração, acho que foi mais uma experiência. Né? Foi mais vamos dizer assim, uma experiência de tudo. Né? Eu acho que... E Deus, como esse cumprimento, né, de hoje, Deus falou também, no mesmo dia que ele falou, é eu que te permiti ir para fora. É eu que te permiti. Então, foi uma experiência, né? Deus falou assim, você vai vivenciar tudo que eu passei, você vai vivenciar lá na frente. Sim. Né? Então, mesmo as coisas boas que aconteceram, as coisas erradas, tudo isso que você vivenciar, você vai vivenciar lá na frente. Agora a questão é o quê? Basta você crer. Né? Por isso que eu falo, estou vivendo nesse deserto agora. Estou vivendo nessa situação fechada, não tem... Para os olhos humanos não tem caminho, mas para Deus vai ter um mar se abrindo ali, e acho que ali vai ser o cumprimento de tudo, né? Mas antes de chegar a isso, Deus ainda tem muitas coisas para fazer, né, diante da nossa vida. Com certeza. Vamos ver aqui as fotos. Coloca para nós aí, por favor, Jair. As fotos. Só um minutinho aqui que ele já vai colocar aqui já. Tinha muito, viu? É porque eu vou tentar resumir. Olha, ele vai passando as fotos, você vai falando aí pra nós. Essa foi o começo de tudo, né? Vamos dizer, acho que eu tinha uns 10 para 11 anos, né? Quando eu tava, vamos dizer assim... Esse é você? Isso, esse é eu. Parece meio, você meio-dia, né? Tá de lado. É que hoje o cabelo também muda bastante de longe. Aí tem mais uma também que passou um ano, isso aí passou um ano, né? Mas eu tava de costa, né? Deu uma crescidinha um pouquinho, né? Que passa esse tempo. Aí foi nisso de tudo. Aí foi na época, né, que eu tava jogando no Corinthians, né, já tava um pouco mais velho, eu tava com 14 para 15 anos, 16 ali nessa faixa etária. Aí foi um ano depois, tava de 15 para 16 já. Aí foi quando eu tive o meu primeiro título. Você pode ampliar um pouquinho, por favor? Quando foi meu primeiro título aí. Para o pessoal ver. Tem um outro também, né, que acho que... Pode passar para frente, que acho que vai estar melhor. Também. Aí aí também, como foi aquele lá, né, que meu votado foi o mais importante. Aí esse aí foi quando depois eu deixei, né, passei aquela fase no Corinthians, foi quando eu fui para Barueri. Aí eu estava um pouquinho maior, eu estava um pouco mais desenvolvido. A gente anda 2 tirando o crescimento aí. Né? Tá esticado.
Aí foi uma fase boa essa também, foi uma experiência muito boa que eu tive na minha Nossa, vida. você está a cara do pastor Paulinho nessa foto. Paulinho, genética. Guita, tudo, vamos dizer assim, tudo Uma parecido. mistura de Adriano com o pastor Paulinho. Aí foi antes de eu ir, né? Foi quando eu tava já pra ir pra fora. Daí eu tava aí na empresa de intercâmbio que eu tava. Né? Então eu tava baixo, eu já tava com o cabelo enroladinho, já tava começando com o cabelo enroladinho, mudei o visual. Aí, então eu já tava aí. Aí tinha cortado, eu falei, vou pra fora, eu vou cortar, né? Pra crescer mais ainda até achar um lugar pra cortar o cabelo. Aí foi. Aí depois a gente tomou esse novo caminho disso na nossa vida. Aí vencemos. Eu conheci também o Santiago Bernabéu, que é um lugar, vamos dizer, um estádio mais importante, assim, de popularidade no mundo, assim. Não é o maior, mas onde já passaram as maiores lendas, assim, do futebol entre si. Aí foi... Eu coloquei essa foto assim, mas foi o início de tudo, né? Foi quando eu tive o meu primeiro treino, assim, no campo, né? Quando eu tive a minha primeira experiência lá fora mesmo, antes de começar a vivenciar o futebol lá. Né? Então foi um momento ali especial. Mas é muito legal você guardar esse tipo de memória. Sim. Que acaba sendo algo forte, assim, pra gente vivenciar. Aí foi, né, o vídeo que na época tava no Corinthians, né? É o primeiro título, né? E foi o último. O último? Não, desculpa, foi o penúltimo, né? É que o último, como eu falei, como aconteceu algumas coisas, eu acabei não tirando foto no último. Aí a gente acabou indo, mas é um assunto que releva, mas foi o penúltimo, na verdade. Eu prefiro seu avô. O que você sente vendo essas imagens? Eu não tenho, vamos dizer assim, acho que uma palavra definitiva mesmo é alegria. Tipo assim, gratidão mesmo, assim, grato por tudo, porque eu não sinto tristeza, não sinto uma perda, né? Eu sinto algo infinito que vai falar no meu coração, então é algo que não tem preço, tem uma definição. É verdade. Você sabe que daqui um pouquinho a gente se encontra todo mundo. Com certeza, com certeza. Aí foi o gol, Foi né? o gol, né? Isso, foi o gol. Até pra você ver, acabou chutando no chão, gente, bola pinga, bate na mão do goleiro, bate na trave, parece que foi um empurra ali mesmo. A bola foi pingando, bateu no goleiro, bateu na trave, foi pingando. É igual o filme, vai em câmera lenta. Se fosse câmera lenta, se tivesse alguém fazendo umas make ali, umas cenas ali, isso ia dar um filme Mas bom. na sua visão ali na hora, vixe, vai com câmera lenta, para tudo. Parou tudo. Eu falei, até dá pra ver no vídeo ali que eu até paro assim e meio que falei, meu Deus, errei. Aí eu só vejo a bola batendo e indo devagarinho, eu ia devagarinho até entrar no gol. Esse aí foi meu primeiro gol, jogando um jogo oficial mesmo lá. Lá na Espanha. Isso, né? Aí a bola vai no canto, aí eu tô esse no cantinho aqui, ó, correndo, a bola vem andando e eu faço o gol. Não, isso aí foi em Portugal, desculpa. Foi em Portugal. A bola vai no teu pé, né? Foi no meu pé, direcionada mesmo. Aí foi o meu primeiro gol. Aí era o time que eu jogava lá, que era o Varzim, né? Que era o time tradicional lá de Portugal. Aí tinha ônibus, tinha estrutura, o campo lá, foi uma experiência boa. Aí foi um momento que eu tive, né? Fundamento, né? E de fundamento, e força e tudo mais. A estrutura de lá é muito boa, né? É bastante. Tem bastante lugares. Vamos falar, a gente acha que a Europa é velha, né? Mas é só aquela parte por fora mesmo, porque eles gostam, né? Da antiguidade. Né? Então, mas por dentro é tudo renomado, tudo elétrico, ar-condicionado, os vidros também, ponta de frio. Aí foi um momento que eu tive, né, na Espanha, é um dos jogos também que foi muito importante para mim. Né? Ali eu vou dizer, depois desse jogo aí, eu fiquei renomado ali na cidade, viu? Todo mundo, a gente ia nos lugares comer lá, todo mundo conhecia a gente, todo mundo falava bem lá da gente lá, foi a gente fala que a gente estava vivenciando mesmo o sonho ali, né? De você ir, o pessoal te reconhecer, te cumprimentar. Só não teve muita foto, né? Que eles não são muito disso. É brasileiro que é receptivo, assim. Acabou as fotos? É que, vamos dizer assim, vamos falar assim, é uma questão também de inveja. Né? Então, a gente passei muito isso por lá também. Né? Eles não são muito receptivos com o brasileiro, não, né? Não. Principalmente na Itália. É porque a gente é zoeiro. É porque brasileiro é uma benção. A gente não tem limite, então lá pra fora... Brasileiro não conhece a palavra limite. Não tem. Você vê, você vai em qualquer lugar sobre brasileiro, então para brasileiro não tem limite. Brasileiro faz piada com pandemia, com política. Não pode acontecer absolutamente nada que o brasileiro faz piada. Tudo vira meme, né? Tudo, né? Tudo vira meme. Qualquer coisa que a gente falar aqui, qualquer coisa... Daqui a pouco fazem um corte e já vira meme, né? É isso mesmo. Mas é muito, muito legal, muito legal.
a sua história de vida é sensacional. E eu sei que muitos jovens ainda, esse vídeo vai chegar a muitas pessoas, não importa se a pessoa não está assistindo agora, momento, mas o bom da internet é isso, daqui 50 anos isso aí vai estar aí na internet ainda. É a palavra de Deus, não é só definido no Com momento. certeza, a palavra é viva. Uma década, e assim vai. E eu sei que muitos jovens vão ser alcançados pelo seu testemunho de vida, né, por tudo aquilo que você passou. E eu gostaria que você falasse o que você diria para um jovem hoje, adolescente, pré-adolescente ali, que tem vontade de ser um jogador de futebol ou um atleta de qualquer outra modalidade. O que você falaria? Qual seria o seu conselho? Olha ali para aquela câmera ali e fala. Eu acredito que o primeiro posicionamento que a gente deve tomar na nossa vida é saber aquilo que a gente precisa fazer. Eu falo assim, como eu vou saber? Eu acho que o outro caminho também se leva a Deus, né? Porque a gente fica indeciso daquilo que a gente vai fazer, né? Daquilo, qual rumo a gente vai tomar da nossa vida, né? E o que me fez, né, tá firme até hoje foi Deus, né? Foi o Pai, foi estar ali todos os dias com Ele, né? Tomar esse direcionamento diante dele, e com isso a gente vai sabendo, né, o nosso caminho, a gente vai sabendo o que a gente deve fazer e o que a gente não deve. Né? Então, se ainda você não conhece Deus, você não precisa se preocupar, você não precisa conhecer hoje, né? Mas, vamos falar assim, se entrega, né? Procura ouvir algum louvor, alguma coisa que vai edificar a sua vida. Se você não gosta de ler, ouve um louvor. Se você não gosta de ouvir música, lê uma palavra. Ou se você não gosta, faz uma oração, né? Se ajoelha ali. Qualquer formato que você buscar Deus, Deus vai te ouvir. Né? Então, você tendo esse direcionamento diante de Deus, eu acredito que de resto é só entregar na mão dele e fazer sua parte, e ele vai estar direcionando o seu caminho. Olha que bem. Eu queria te fazer um convite. Nós começamos aqui há pouco tempo com a rádio, com a Rádio EQEV, né? É uma rádio web, nós fazemos também podcast. Depois vocês podem pesquisar aí no YouTube, estará em todas as redes sociais, tá? Nas redes vizinhas, acabei falando. Mas vai estar em todas as redes sociais da Rádio EQEV. Esse vídeo até amanhã, né, Jair? Até amanhã? Até amanhã estará em todas as redes sociais esse podcast. E o convite que eu faço para você as portas dessa rádio estão abertas para você. Se você quiser fazer uma grade de programação falando sobre esportes. Amanhã mesmo. Amanhã, volta todo mundo aqui amanhã também. A rádio está à sua disposição, se você pensa com carinho, monta uma grade. Se for pro reino de Deus, tu ativa tudo. Até na igreja, eu faço de tudo. Tudo que aparece na igreja eu faço, porque não é pra mim, né? Não é pro reino. Então, eu falo isso do meu coração aberto, né? Falo assim, nem dinheiro, nada. Se é pra uma coisa que vai edificar não só a vida das pessoas, mas a minha também, tô aí. Porque você tem uma voz agradável de ouvir e você tem uma facilidade maior assim às vezes eu me enrolo, para falar, mas às vezes eu me enrolo também. Acho que todo mundo, né, pouquinho de nervosismo a gente tem. Eu fico falando, Senhor, não vou enrolar, vou segurar ao máximo. Igual, eu tento não esquecer as palavras, mas as palavras fogem da minha cabeça. Até que é muita coisa, né? É muita coisa. Então a gente tem que saber administrar direitinho o tempo, as palavras. Então fica esse convite, se você tiver interesse. Porque tem outros também, né? Da nossa igreja. Com certeza. Também. Então, é uma boa. A gente está montando a grade ainda, por enquanto nós fazemos podcast só de quarta-feira, mas a nossa intenção é fazer podcast umas 3 vezes por semana e a grade da programação aí diariamente, né? Vamos falando sobre assuntos pertinentes ao reino de Deus. E eu creio que o esporte é algo interessante para você falar também. Porque a gente não pode viver preso dentro de uma caixa. Não. Nós não vivemos numa bolha. Nós não somos desse mundo, mas vivemos desse mundo. A gente só acha. Então, muitas vezes a gente... Deixa eu ver aqui, parece que tem uma pergunta aqui. Muitas vezes a gente se fecha, né? Mas a gente tem que saber falar sobre todo tipo de assunto. Sim. E tem muitos jovens que vão ser influenciados, sim. Também. Né? Com certeza. Esse é o nosso objetivo, né? Entre tudo. Vamos concluindo por aqui. Quero agradecer a sua presença.
agradecer por você ter aceito aí o nosso convite. Com certeza. Saiba que todos os convites que são feitos aqui são orados primeiro, então são todos direcionados por Deus. Então nós sabemos que a sua história vai alcançar muitas vidas, Amém. né? Amém. Nós queremos dessa forma. Esse é o objetivo, né? Vai ser... E, como fala, é um cumprimento de uma palavra, né? Então, Sim. Como fala, se acontecer, eu gosto muito disso. Quando as coisas acontecem, tem que ser por Deus, né? Não assim, vamos trazer ele, vamos trazer aquele. Não, tem que ser a pessoa mesmo que vai edificar. Mesmo que são poucas pessoas que sejam alcançadas, né? Às vezes não é o número, né? Mas sim a qualidade daquilo que vai se levar, né? Então, eu acredito muito que seja isso. Eu já deixo um convite também para o seu pai, pastor skatista, olha, ele está escondendo a gente, né? Escondendo os talentos, né? Deixa a família inteira. Tem coisa aí que ainda não conheço ainda, mas é bom conhecer, né? Quero trazer o seu pai aqui para a gente conversar sobre uns temas nada polêmicos, né? Então, Teoria da conspiração, amamos. Então, Sei que o seu pai também então, gosta. mais ansioso que eu. Eu falei, quem ir lá fazer o podcast, pode ir, fica à vontade. Ele poderia ter vindo com você. Eles comentou, minha mãe falou, eu posso ir, mas Poderia enfim, ter vindo. Mas vai ter outras oportunidades, né? Com certeza, com certeza. Deus tem um tempo para cada coisa, né? Então, obrigado. é isso mesmo, nada, eu que Por ter agradeço. aceito Com o certeza, nosso eu convite. agradeço. Eu agradeço a todos que nos assistiram e a todos que ainda vamos assistir. Rádio Web EQEV, caminhando com você.